Quando a pessoa física tem uma empresa, uma entidade estrangeira, a premissa do regime de caixa permanece. Ou seja, vocês são sócios controladores de uma entidade estrangeira e essa entidade recebe aportes dos acionistas. Enquanto os recursos, enquanto o resultado acumulado permanecer dentro da companhia, não há que se falar em tributação no Brasil. Tem-se o diferimento tributário e a possibilidade de compensar prejuízo entre operações, que não há hoje na pessoa física. Então, esse é o regime brasileiro. E é um regime arcaico, entre aspas. Tá? Por quê? Porque virtualmente todos os países, sejam desenvolvidos, membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, ou mesmo nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, todos eles adotam um critério chamado as regras CFC, as Control Foreign Corporation, ou as regras de transparência fiscal. E o que são elas? Elas dizem o seguinte: olha, se eu tenho uma empresa cuja única renda é uma renda de fonte passiva, e fonte passiva no direito tributário é renda de investimento financeiro, renda de aluguel de imóveis, e assim, renda de uma holding que recebe dividendos de outras empresas, e assim sucessivamente, essa empresa, eu vou considerar ela transparente para efeitos fiscais. Ou seja, o resultado anual dela por exercício, eu vou tributar de determinada forma e cada país tem a sua regra. Então, a legislação, o projeto de lei 4173, a essência dele é esse. Ele, obviamente, muda a tributação da pessoa física, nós já vamos ver isso, mas ele incorporou esse critério que o Brasil não tinha, que os Estados Unidos têm desde os anos 50, à legislação brasileira, ou vai incorporar a partir do ano que vem na legislação brasileira. Mas quais foram as mudanças que se mais sobressaíram dentro desse novo projeto de lei? Tá? A mudança na pessoa física, mudou a mudança na pessoa física que controla as empresas estrangeiras, e houve uma introdução interessante de uma nova perspectiva de organização sucessória, a possível atualização patrimonial. Todos esses pontos a gente vai discutir aqui com vocês. Na pessoa física, houve uma mudança indubitavelmente para melhor. Por quê? Porque tu segues com a premissa de ter que tributar operação por operação, levando em consideração variação cambial cada operação, mas agora não há mais o carnê-leão mensal. O recolhimento tributário, ele ocorrerá junto da entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda do exercício seguinte, o que apresenta uma vantagem, inclusive, sobre ativos brasileiros, porque se tu tens fundos brasileiros, por exemplo, tu tens cotas semestrais do mesmo exercício, ao passo que aqui tu só recolhes imposto no exercício seguinte. Há uma única alíquota. Esse é outro ponto importante. Não há mais discussão de distribuição de dividendos a 27,5%, a tabela progressiva de ganho de capital, nunca houve, mas tampouco a tabela regressiva. Os casos são 15%, flat. Tá? E, além disso, a pessoa física poderá compensar prejuízos entre operações, o que antes não podia. Claro que tem que fazer todo o cálculo de todos os ativos, tu só podes compensar prejuízos em rendimentos de mesma natureza, então variação cambial não pode se misturar com variação de ativo, mas, enfim, indubitavelmente apresenta uma melhora para a pessoa física do que nós tínhamos até agora. Na empresa, a legislação ela outorga duas premissas diferentes que o contribuinte poderá escolher, também na declaração de ajuste anual do próximo ano. E aqui eu me permito um parênteses, pessoal. Às vezes há uma confusão. Por quê? Porque esse projeto de lei ele trata de ativos offshore e de ativos onshore brasileiros. Para aqueles contribuintes que têm fundos exclusivos, etc.,
a deadline de escolha de antecipação de estoque, etc., é 31 de dezembro. E isso provoca, muitas vezes, um mal entendido, que se tem, não, ativos no exterior eu tenho até 31 de dezembro para escolher também. Não. Ativos no exterior será sempre na declaração de ajuste anual de imposto de renda. Seja a atualização patrimonial que nós vamos ver a seguir, seja o que nós vamos ver agora, que é a escolha da forma de tributar uma empresa estrangeira controlada pela pessoa física. Então não se preocupe quanto a isso, há tempo, há prazo, não há nenhuma celeuma, não há nenhuma urgência de sair correndo e fazer qualquer coisa. Dentro desse quesito, existe a hipótese do que é a empresa transparente. A empresa transparente nada mais é do que a abertura de todos os ativos da companhia, ativo por ativo, com base ao custo de aquisição dele em reais, equiparando-se à pessoa física, e sempre que houver a venda, levando-se em conta a variação cambial, vai se chegar ao fim do ano com uma bottom line. Essa bottom line vai ser o resultado tributável na declaração de ajuste anual de imposto de renda. Para fins de imposto de recolhimento brasileiro, será exatamente igual à declaração da pessoa física. Tá? Aqui nós não estamos falando da questão sucessória americana ou de outras que depois nós podemos ver, mas para fins estrito sensu de recolhimento fiscal tributário brasileiro, é exatamente igual ao da pessoa física, tributando-se operação por operação, levando-se em consideração a variação cambial, podendo-se compensar prejuízos entre operações, sempre com que for a renda de mesma natureza, e recolhendo-se o imposto na declaração de ajuste anual do ano seguinte. Claro que isso, eu costumo dizer que essa hipótese, ela pode parecer mais simples, mas ela não é tão mais simples. Por quê? Para aquele cliente que não tem tanto recurso alocado no exterior, tem uma posição de 1, 2, 3 ativos, faz sentido estar na pessoa física ou ter a empresa transparente ou deixar de ter a empresa eventualmente, a depender do volume de ativos e de qual a natureza dos ativos, se é americano ou não. Agora, lembre-se o seguinte, imaginem o contribuinte com uma carteira mais diversa, com mais volume, fazer todo esse desenho de recursos, de ativos separados, ativo por ativo, com custo de aquisição, o custo de venda, cálculo de imposto, abertura na declaração de ajuste anual de imposto de renda, tudo bem que há software que se faz, mas não é algo trivial. Ainda mais que isso ainda está pendente de regulação, a própria Receita já disse que muito provavelmente haverá uma área especial na declaração de ajuste anual de imposto de renda para o contribuinte que tem ativos no exterior. E isso, na minha opinião, também impacta o pequeno investidor. Por quê? Porque o pequeno investidor, ou ele faz o imposto de renda dele, ou, via de regra, ele tem um profissional que não está acostumado com as regras de tributação internacional para replicar esse imposto de renda na declaração de ajuste anual de imposto de renda dele. Então, esses pontos são pontos importantes para quem optar pela transparência ou diretamente na pessoa física, que são pontos de atenção para ficar espertos à declaração de ajuste anual do próximo ano. A outra alternativa, pessoal, é optar pelo que o mercado hoje, ou seja, determina ou costuma ou passou a chamar de empresa opaca. O que é a empresa opaca? A empresa opaca é nada mais do que a empresa como você tem hoje. Ou seja, não abre os ativos da companhia, faz-se o balanço ao dia 31 de dezembro, a partir do exercício de 2024, e esse balanço vai chegar num resultado, positivo ou negativo. Em sendo positivo, haverá o fechamento do balanço, multiplica-se pelo dólar do dia 31 de dezembro também, do último dia útil do ano, e o valor a pagar, o resultado, o lucro da empresa, vai ser tributado também na declaração de ajuste anual do ano seguinte, e o lucro realizado
vai ser capitalizado na companhia, tá? E essa capitalização, por que ela é importante? Porque vai permitir carregar prejuízos entre exercícios. Se houve um exercício que não foi bem e teve um prejuízo, vocês não vão precisar reduzir o capital dela. Então, vocês vão poder carregar prejuízo não só entre operações, mas também entre exercícios. E 2, essa capitalização, suponhamos que em 31 de dezembro de 2024, ao final do primeiro exercício do cálculo do imposto pela nova lei, a cotação do dólar esteja R$ 5,00. Capitaliza-se pela cotação de R$ 5,00, e se no dia, em 2026, 2027, vocês escolhem reduzir o capital social da empresa e a cotação do dólar está maior, está 6, 7, essa redução de capital ela é isenta da variação cambial. Tá? Então, isso hoje é a empresa opaca. Ela tem benefícios porque ela não tributa a variação cambial, seja no mesmo exercício, seja na questão da redução de capital. Qual é o ponto da empresa opaca que desperta discussão, pessoal? A legislação que o legislador no projeto de lei, ele determinou que deve ser a legislação brasileira aquela a ser seguida à elaboração dos demonstrativos financeiros, do balanço contábil das companhias. E isso, diga de passagem, é uma obrigação agora para todas as empresas, seja a opção de opaca, seja para a opção de transparente. Na empresa opaca, a legislação internacional que trata de como lançar ativos financeiros em balanços contábeis se chama IFRS 9. E no Brasil isso foi recepcionado pelo conhecido CPC 48. Tá? Nela, permite-se, e esse é o ponto de discussão, que hoje conversando aqui com vocês, recomendaria com cautela a empresa opaca. Por quê? Porque hoje tem-se uma premissa contábil que a valorização de grande parte dos ativos da carteira de um cliente não devem entrar na conta de lucro, de resultado da empresa tributável, mas sim ele entra numa outra conta de resultados abrangentes que deve ser alocado, contabilmente falando, no patrimônio líquido da companhia. Tá? Então, isso transformaria virtualmente, salvo alguns ativos, a exceção de alguns ativos, mas virtualmente a empresa opaca quase em uma empresa de regime de caixa, onde tu tributaria simplesmente o que tu efetivamente realizaste, sem ter a marcação a mercado, sem ter o regime de competência per se. Tá? Sem variação cambial, um balanço muito mais simples e fácil de ser feito. Então, por esta razão, hoje nos parece fazer mais sentido essa alternativa. Então, o pessoal, vocês podem me perguntar, poxa, Bruno, mas então por que tu adota essa cautela? Francamente, eu adoto essa cautela porque eu não sei se era exatamente isso que o legislador buscava quando fez o projeto de lei. Tá? Então, eu esperaria a definição da receita. Certamente haverá ou uma instrução normativa, ou nos últimos tempos a Receita tem gostado muito do perguntas e respostas, então certamente haverá alguma determinação nesse sentido. Mas um ponto interessante é que na DCBR, pessoal, na Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, se vocês forem olhar nas perguntas e respostas do Banco Central, o Banco Central determina que a variação do ativo entra na conta de patrimônio líquido, não na conta de resultado. Então, pode ser um indicativo também interessante nesse sentido. Acho difícil. Difícil não é porque tem uma frase atribuída a um ex-ministro do Brasil que diz que no Brasil até o passado é incerto, mas não é muito comum que uma autoridade fiscal vá contra a autoridade financeira do país, enquanto a entendimentos, mas pode ocorrer. Isso enquanto ao que é as empresas. Tá? Se você não sei, Adriano, se queres parar ou se eu vou seguindo, depois a gente faz as perguntas e respostas.
Isso, vamos seguir, até porque acho que você já está tocando em alguns pontos aqui de algumas perguntas que a gente já tinha basicamente endereçadas, né? Por exemplo, a questão da opaca versus transparente, né? É uma pergunta que a gente tem visto aqui depois da votação com uma certa recorrência, tá? Mas eu prefiro que você siga com a apresentação e aí a gente vai passar para perguntas e respostas, vai abrir aqui para os demais. Não, perfeito. Então, pessoal, isso é enquanto a o que é a empresa. Entrando no quesito sucessório e depois na questão da atualização de 8%, um ponto importante, que é uma pergunta também muito recorrente que os clientes têm. Bruno, como vai ser a tributação à sucessão? Pessoal, esse projeto de lei, ele não cita o ITCMD. Ele até cita um ponto importante de sucessão, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas ele não trata de ITCMD. O ITCMD de ativos no exterior, hoje, tá, ele não é tributado por uma decisão do STF já de quase 3 anos, que determinou que, por ausência de lei complementar federal, os estados não tinham a capacidade de tributar transmissão causa-morte de ativos no exterior. Só que na PEC 45, a PEC 45, pessoal, é a proposta de emenda constitucional que trata dos impostos indiretos. Se vocês forem lembrar, uma discussão que se teve alguns meses atrás no Congresso Nacional, que era a substituição de ICMS, IPI, PiscoFins, ISS, por outros impostos, IBS, CBS, etc. Eu poderia ficar mais 1 hora falando da PEC 45, mas não vou, porque a gente tem que focar no projeto de lei 4173. Na PEC 45, que apesar de falar de impostos indiretos, não tem nada a ver com imposto de renda, ela tem o que no jargão do Congresso Nacional se diz, ela tem uma jabuticaba, que é um artigo que trata de algo que não tem nenhuma relação com aquela proposta de emenda constitucional. Qual é essa jabuticaba da PEC 45? A possibilidade dos estados tributarem ITCMD de ativos do exterior. Tá? A PEC 45 ela já foi aprovada em primeiro turno na Câmara, já foi aprovada em primeiro turno no Senado, mas ela foi alterada no Senado. Então ela voltou para a Câmara de Deputados. Não se sabe se vai ser aprovado, nós temos mais 2 semanas de ano legislativo. Então, existe uma dúvida se isso vai ser aprovado nesse ano ou vai passar para o próximo. Tá? Mas a questão sucessória que eu comentava, que é interessante, é que esse projeto de lei, ao menos, ele recepcionou o trust no nosso ordenamento jurídico. E o trust, tu tinhas antes muitas opiniões divergentes. Por quê? Porque havia uma solução de consulta da Receita Federal do Brasil que dizia que quando havia um trustee profissional e esse trustee profissional fazia pagamentos recorrentes aos beneficiários, isso era renda, ou seja, tributado a 27,5%, não era doação ou causa-morte, não era transmissão gratuita. Não sabia como declarar no imposto de renda o trust, então gerava muitas consultas. Tá? Eu sempre fui muito partidário que o trust era transparente para efeitos fiscais e, felizmente, o projeto de lei ele trata exatamente dessa forma o trust. O trust ele é transparente para efeitos fiscais. Então, o trust é revogável. Né? Então, tu olhas o ativo subjacente, o underlying asset do trust, é isso que tu declara, e qualquer transmissão desse instrumento aos beneficiários, ela é transmissão gratuita, ou seja, ITCMD. Tá? Por que, pessoal, que eu digo que eu acho que isso é interessante? Porque quando vocês têm uma estrutura lá fora, e aí pensem numa estrutura offshore, por quê? Porque se vocês têm mais de 60 mil dólares em ativos americanos e tem uma conta pessoa física, uma joint account ou uma transfer on death account, os herdeiros vão ter imposto à sucessão nos Estados Unidos, que vai de 18% a 40% que supera os 60 mil dólares. Então, é uma tributação alta. Se é uma conta individual, tem inventário. Se é uma conta, essa conta que transfere ao beneficiário em morte, essa conta congela. E ela só descongela quando há uma autorização do IRS, uma carta do IRS respondendo que o espólio, que nos Estados Unidos é o state, não tem dívidas com o IRS.
essa carta tem demorado 2 anos em média para ser enviada. É um processo Então bem tem extenso. N variáveis que não são triviais, tá? Quando se investe fora, porque tu agrega uma complicação de outro país. Eu sempre brinco, imagina o cliente que tem uma conta individual nos Estados Unidos, outra em Luxemburgo, outra na Suíça. Se ele falece, os herdeiros têm que abrir inventário nesses 3 lugares, se não está organizado. Tá? Então, esse ponto não é trivial. A empresa, o que ela te ajuda? Ela concentra, ela, como no Brasil, ela é tua holding. E nos Estados Unidos, o imposto à sucessão ele é devido pela transferência patrimonial em território americano, de ativos americanos. Se tu tens uma companhia estrangeira, não há transferência patrimonial em território americano. Então essa hipótese tributária fica superada. E se tu tens um instrumento, um trust, pessoal, eu costumo brincar que é um testamento 2.0. Por quê? Porque ele é como um testamento que tu vai dizer, olha, se eu faltar é boa. Quando eu faltar, vai para fulano, beltrano e ciclano. E tu podes alterar tudo a qualquer tempo. A diferença do testamento não tem inventário. A transição é em 1 ou 2 semanas no máximo. É muito simples. Então, esse é o grande benefício desse instrumento, que agora não tem mais dúvidas, não suscita mais dúvidas sobre como declarar, como recolher imposto, etc, etc, etc. Tá? Então, esse ponto é importante. Por fim, pessoal, o projeto prevê a possibilidade da atualização patrimonial em 8%. Tá? O que significa isso? O valor de ativos que tu tinhas histórico na tua declaração de imposto de renda, o valor desses ativos ao dia 31 de dezembro do ano passado, com o câmbio de 31 de dezembro deste ano. Tá? A diferença positiva em reais, fazendo uma conta simplista, é o que tu deves tributar em 8%, se tu quiser. 2 pontos muito importantes, que via de regra me perguntam. De novo, não é como no Brasil, que tu tem que declarar e recolher o imposto até 31 de dezembro. Recolhe. Essa decisão vocês podem tomar até o último dia que vocês tiverem para entregar a declaração de adicional de imposto de renda, que é 31 de maio do ano que vem. 2, não se trata de anistia. Por que é importante? Porque algumas vezes alguém me consulta. Bruno, tem um cliente que não tem declarado, agora ele declara pagando 8%, está tudo certo. Não. Não se trata de anistia. Se tu não tinhas, inclusive se tu tinhas o recurso, se tu só enviaste o recurso em 2023, tu não pode fazer nada. Porque a linha de corte é os teus ativos de 31 de dezembro de 2022. Tá? Então, esses pontos são importantes. Quem eu vejo, tá? Ou seja, é muito caso a caso a atualização patrimonial, tá, pessoal? O que vocês precisam são as necessidades de vocês. Então, não é... Se vocês me disserem, Bruno, eu tenho a tuition do meu filho em Harvard para pagar daqui a 3 anos e vou usar os ativos que está fora. Atualiza. Porque senão tu vai pagar 15. Se não atualizares, quando tu dispor do recurso, tu vais usar a regra atual, que é 15%. Se tu decidires não atualizar, esse estoque de lucro acumulado vai seguir a regra atual. Ou seja, ele vai seguir diferindo. Porque lembrem que o projeto de lei, ele separa em exercícios a partir de 24. Então, não se trata de tributar todo o lucro acumulado. Vai tributar o resultado do exercício de 24, o resultado do exercício de 25, e assim sucessivamente. O resultado acumulado até 31 de dezembro de 23, se tu não quiseres atualizar, tu não precisa. Quando tu decidires distribuir dividendos para ti, vai valer a regra atual, 5%. Tá? Então, se no curto, médio prazo tu vais usar o recurso, faz sentido a atualização patrimonial. Ou tu não sabe se tu vais precisar no Brasil, tu vais usar a atualização patrimonial. Se não há essa previsão, eventualmente pode-se analisar, não atualizar. Por quê? Porque se tu tirares 8% do principal, o teu rendimento vai, a partir de 24, ele vai render a partir de um principal menor.
Então, os juros compostos serão menores. Então, aí tem que fazer uma análise da carteira de vocês para saber, poxa, qual é o meu break-even aqui? Quanto tempo eu preciso deixar investido, aproximadamente, né, para fazer sentido recolher os 8% ou não? Entendido. Na verdade, até esse é um tema que apareceu numa pergunta aqui já. Qual seria a data de corte para atualização dos 8%? Então, só voltando aqui um pouquinho, você me disse que, na verdade, a data vai ser o 31/12/2023, mas a apuração é de 22 para 23, está correto isso? Correto, exatamente. Perfeito. Não, maravilha, porque essa já foi uma pergunta que apareceu aqui. Acho bastante interessante. Eu não sei se você ainda tem mais algum ponto, mas eu acho que temos algumas perguntas. Uma que me vem à mente aqui, e eu acho que também tem a questão aí da atualização, e também já temos uma pergunta sobre isso aqui, é para aquele investidor que tem parte do recurso com origem em dólar e parte do recurso com origem em reais, tá? Como é que você acha que vai ser o tratamento disso? Como é que eu vejo que tem alguns clientes que, na maioria, pelo menos, tem realmente bastante controle disso, até em contas, às vezes, separadas, ou controles, vamos dizer assim, no seu imposto de renda. Como é que vai ser a tratativa? E você vê a possibilidade de, por exemplo, agora unir esses dois recursos? Como é que você enxerga isso? É uma excelente pergunta, Adriano. O que acontece é que a partir de 1º de janeiro, o recurso originalmente havido em moeda estrangeira acaba. Tudo passa a ter variação cambial, pessoal. Então, por exemplo, alguns dos clientes que muito provavelmente farão a atualização patrimonial contribuintes são aqueles com recurso originalmente havido em moeda estrangeira que tenham essa divisão no imposto de renda, ou que tenham unicamente isso no imposto de renda. Por quê? Porque essa atualização, como seria num exemplo simplório, quem tem recurso originalmente oferido em reais. Imagina que vocês mandaram R$1 milhão com o dólar a 3. E agora vocês têm R$1 milhão, R$1,5 milhão de dólares, R$1,5 milhão com o dólar a R$3. E agora vocês têm R$1,5 milhão com o dólar a R$5. Os 8% é simples. R$3 milhões, R$7,5 milhões, R$4,5 milhões de diferença. 8% se paga. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Quem tem o recurso originalmente oferido em moeda estrangeira, ele não tem a variação cambial do custo de aquisição e do custo de venda. Ele só vai pagar pela variação positiva do patrimônio líquido, ou seja, R$500 mil vezes 5, R$2,5 milhões. Ele tira R$2 milhões do custo de aquisição. É muito grande essa diferença. Tá? Então, o contribuinte que tem o recurso originalmente oferido em moeda estrangeira, ele tem essa divisão. Tá? Eventualmente pode ser um caso interessante de atualização patrimonial. Entendi. Parece bastante interessante. Até a gente tem alguns casos, até uma das perguntas que apareceu aqui. Até vou te pedir, Bruno, acho que aparentemente, às vezes, a sua voz ela fica um pouco mais baixa, um pouco mais alta. Se puder, claro, talvez melhorar, às vezes, um pouquinho o volume, e talvez ajude, talvez evite aí um pouquinho o ruído. Tá? Eu acho que essa é uma das questões, até porque é natural, você tem muitos executivos que receberam ações no passado, né, de suas empresas. Até tem uma pergunta aqui falando que, na verdade, no recebimento dessas ações foi pago um imposto ali da ordem de 27,5%, e agora nessa atualização teria que ser pago novamente. Você vê dessa forma? Não, eu não vejo dessa forma. Por quê, pessoal? Porque quando o executivo recebeu as ações, 27,5% é a tributação sobre o salário, sobre a remuneração. Então, esse custo passou a ter se está corretamente declarado no seu imposto de renda, esse custo passou a ser o teu custo de aquisição. Então, tu não vai tributar de zero a esse custo. Se tu quiseres atualizar o patrimônio, tu vais tributar desse custo ao valor atual. Então, não há que se falar aqui em dupla tributação. Entendi. Não, acho que faz todo sentido. Uma pergunta que tem aparecido recorrente, e agora ela aparece novamente aqui, eu vou até ler a pergunta. No que tange ao fim da isenção para ganho de capital
de ativos adquiridos na condição de não residente fiscal, você entende que, de fato, o ativo tem de ser vendido até 31/12/23? Que se vale da isenção ou entende que ainda há alguma brecha para usufruir desta isenção? Só para explicar. Pessoal, é que é difícil dar esse call, porque Claro. Ou tu atualiza, porque se tu venderes o patrimônio, eu concordo contigo, tu tem o resultado acumulado. Só que aí, quando tu tiveres o resultado acumulado e tu resgatares ele, provavelmente o fisco vai entender que esse resultado acumulado entra na regra atual dos 15%. Falta regulação. Mas eu acho que essa hipótese é mais improvável, tá? Exatamente por essa razão. Porque se o objetivo do legislador foi acabar com a possibilidade de recurso originalmente a de moeda estrangeira e te dá a possibilidade, porque a gente tem que pensar sempre a norma com a lógica do legislador quando vem a sua normativa lá na frente. Se a lógica do legislador foi vamos acabar com o ganho de capital, com a isenção do ganho de capital pela variação cambial com recurso originalmente de moeda estrangeira, e eu estou dando a possibilidade do contribuinte atualizar o patrimônio em 8% dessa forma, se eu sigo essa lógica, tu não deveria se beneficiar se tu venderes o papel dia 31 de dezembro. De volta, falta regulação. É um call difícil de dar. O Adriano certamente queria que eu desse o call de vender para ele poder fazer comissão até o final do ano, mas é um call de brincadeira, pessoal. Mas é um call difícil de dar por essa razão. Não, eu acho que é bem pertinente até, porque no final é até uma pergunta que tem aqui, como fica a tributação para quem realizou lucro em 2023? Na verdade, você está fazendo isso na legislação atual, eu não sei qual o impacto que você teria nesse caso. O que você entende? Porque acho que ela está... A mesma linha que você tem aqui numa pergunta sequência, no caso de prejuízo nas operações 23, 22, como fazer essa atualização para offshore no IR no Brasil? Prejuízo de 22 a 23, o pessoal não vai se carregar para 24. Tá? Esse é um ponto importante. Os prejuízos que vocês podem carregar é a partir de 24. Indo para a pergunta 2. Indo para a pergunta 1, falta regulação, mas diria que o que houve em 23 não deveria ser objeto dessa atualização. Sim, o que houve em 22, com base ao câmbio de 23. Entendi. Então, na caso que a tributação para quem realizou ganho em 2023, basicamente já foi. Exatamente. Né? Na verdade, você vai ter que apurar o que aconteceu, ou atualizar, ou pensar na atualização até 2022. Está correto isso? Está correto, exatamente. Perfeito. Uma coisa que acho que é importante, a gente não fala às vezes muito disso, mas alguma diferença para quem, por exemplo, recebeu uma herança, tem essa questão de atualização, vai cair na regra normal, né? Pelo que eu entendo. Exatamente. Né? Mesmo que tenha vindo de longa data, alguma coisa assim, em termos de atualização de capital, vai ser caso a caso. Isso, ou seja, a herança, quem recebeu a herança, pessoal, é a regra atual. Não, de volta, lembrem que essa norma diz respeito à tributação à renda dos recursos controlados por pessoa física. Então, ou seja, se tu recebeste uma herança, tem que tratar exatamente da mesma forma que tratava mês passado, quando não tinha esse projeto de lei aprovado. Tá? Não muda nada nesse sentido. Uma pergunta que eu particularmente recebi de um cliente numa reunião, logicamente ele leu, né, de forma rasa a APL, e ele me pergunta, Adriano, por que eu manteria a minha offshore? Ele já tem uma offshore constituída, e ele falou, por que eu manteria? Lógico que eu expliquei toda a questão sucessória, ele tem, o caso, por exemplo, ele tem ações americanas, efetivamente, no portfólio dele atualmente, e isso é um fato para ele bastante relevante.
Mas fora a questão sucessória, dado essa quase ou equiparação, né, ou vamos dizer, um pouco mais de semelhança do que era no passado entre pessoa física versus a pessoa jurídica, eu não vejo nenhum tipo de benefício para quem já tem. Na verdade, em desmontar a estrutura, alguma coisa. Você chegou a escutar alguma coisa disso? Ou você que está no dia a Sim, dia? muito. O que eu Né? te diria, Adriano? O primeiro ponto é, lembrem-se que a empresa opaca é transparente. Primeiro ponto, tá? E também dependerá se vocês vão atualizar o patrimônio ou não. Se vocês não forem atualizar o patrimônio, tem que manter a empresa. É inexorável. E se a opção for pela opacidade, pela empresa opaca, como aparentemente, guardadas as reservas que eu comentei, como aparentemente será a alternativa mais adequada para o mercado financeiro, se tu fores observar, tu tem uma série de benefícios vis-à-vis a pessoa física. Por quê? Porque a transparência realmente, a transparência é a equivalência à pessoa física no regime de caixa. Na opaca não há variação cambial. Tu não precisa ficar fazendo a conta ativo por ativo e abrir o ativo por ativo no teu imposto de renda. Tu faz a capitalização do recurso. Ela é muito mais simples e tributariamente bastante mais eficiente, inclusive. Tá? Então, essas eu diria que são as minhas impressões sobre esse ponto. Certo. Da mesma maneira que, estando na pessoa física hoje, ainda tem uma grande vantagem, eu vejo pelo menos, você incorporar uma empresa para deter os seus ativos. Sim, claro. E aí é um ponto importante, Adriana, bela pergunta tua, tá? Porque hoje, pessoal, existe o artigo 23 da Lei 9249 de 95, que é o que permite a integralização dos ativos de pessoa física para empresa ou de empresa para empresa a custo de aquisição. Tá? Esse artigo não foi revogado pela norma, mas tem um parágrafo, que é o parágrafo 4º do artigo 8º, que como o legislador, o contribuinte, vai poder escolher uma única vez na declaração de 24 se ele quer empresa transparente ou opaca, o que o legislador fez? Ele fez assim, olha, eu vou criar uma regra, porque se ele quiser fazer uma outra empresa, integralizar uma empresa na outra, para mudar a regra fiscal de uma para outra, eu vou dizer, ok, tu pode fazer isso, mas a única condição de fazer isso é se tu fizer a valor de mercado. Tu não pode fazer a custo de aquisição. Tá? Então, só que qual o ponto? Esse artigo, francamente, ele não está tão bem redigido. Tá? Então, ele dá margem para pensar que na pessoa física isso terminou também. Francamente, com a minha opinião, e direito é um campo fértil, respeito às mais diversas opiniões. E de muitos colegas é que, apesar de não tão bem redigido, esse artigo ele deixa muito claro que é quando uma empresa integraliza noutra empresa. Tá? Então, ele não abarcaria a pessoa física, o ativo detido pela pessoa física, o ativo financeiro não controlado, né? Não empresas controladas, porque a empresa controlada é detida na pessoa física, mas o ativo financeiro que não entra na regra do PL, de controlada, etc., integralizado da empresa que poderia seguir dessa forma. Perfeito. Eu acho que é importante mencionar aqui, é uma pergunta que eu tinha para te fazer, como é que vai ser a atuação da BP Taxa nesse novo mundo? Eu acho que a partir de agora, 2024, antigamente você tinha a questão do balanço patrimonial ser opcional, né? Eu acho que esse mundo muda drasticamente, porque meio que vai ser quase que obrigatório, né? Porque vai ser necessário, né? Porque você vai ter uma questão de declaração por patrimônio líquido, em muitos dos casos. Como é que vai ser a atuação da BP Taxa aí nesse novo mundo, vamos dizer assim? Adriano, eu te diria que a nossa atuação, essa regra, como eu disse, eu acho que ela sobe a vara. Ela sobe a vara não só para nós, como para vocês também. Tá? Porque a legislação ficou mais complicada. E quando a legislação fica mais complicada, tu precisa dar opinião. Tem matéria divergente.
entre colegas. Tu tens que dar calls, olha, é assim, faz sentido ser opaca a empresa, faz sentido ser transparente. Olha, a regra que eu entendo certa para fazer a alocação de balanço é assim, assim, assado. Então, nesse caso, a assunção de responsabilidade por parte do prestador de serviço é maior, muito maior. E antes, como a legislação era muito simples, tu não precisava de tanto valor agregado. Porque era muito simples. Para quem ia fazer, não para quem era uma pessoa física, para quem ia fazer uma empresa. Olha, cria uma empresa, declara o capital social lá, enquanto está lá dentro, ponto de vida que segue. Então, isso permitia que tu tivesse que o contribuinte, que o cliente tivesse assessores, talvez não tão capacitados, porque eles não precisavam, não era uma demanda tão premente. E isso também é válido para o financial advisor. Por quê? Não é o caso de vocês absolutamente, mas nós já conversamos sobre isso até no evento da Davos da semana passada. Se o cliente tinha um financial advisor e ficava rodando carteira sem parar para fazer comissão, talvez ele fosse perceber ou não, mas era difícil ele perceber, porque ele não tinha um impacto direto para ele, financeiro, tributário. Está olhando a empresa não precisava ter balanço, ele não tirou da empresa, não precisava reduzir capital, não precisava distribuir dividendos, não tinha fato gerador. Agora não. Agora, toda operação que tenha uma venda ou um recebimento de remuneração, potencialmente é um fato gerador. Então, se tu faz isso, no final do exercício, quando o cliente recebe o balanço e vê que tem um caminhão de dinheiro para pagar, ou deu prejuízo, ou qualquer coisa do gênero, ele vai dizer, poxa, espera um pouquinho aqui, o que está acontecendo? Então, vai ser muito parecido com o que é os Estados Unidos. Ou seja, eventualmente, tu vai, lá por novembro, início de dezembro, vocês vão ter que, o financial advisor vai ter que olhar a carteira do cliente e vai dizer, poxa, tem um papel aqui que eu recomendei que andou bem, mas eu acho que ele já andou o suficiente ou ele virtualmente chegou onde eu achava que ele ia chegar. Tem um que micou. Não foi o que nós esperávamos. Talvez está na hora de fazer o offset disso. Porque tu consegue compensar o prejuízo e não encarece tanto a conta de imposto do cliente. Então, essa lei, agindo a tua pergunta, o que ela faz é isso. Ela exige mais dos assessores, sejam legais, sejam financeiros. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu vejo isso, a gente está sempre muito próximo dos nossos clientes, né? E até por essa exigência a gente resolveu trazer vocês aqui, apesar de vocês estarem sempre no dia a dia com a gente. Mas eu acho que eu entendo a complexidade de entendimento dessa nova PL, né? E pela quantidade de perguntas que a gente já vem recebendo, tá? Inclusive tem uma aqui, por exemplo, que eu vou dividir com você. A decisão da empresa ser opaca ou transparente deverá ser até dezembro de 2024? Não, até maio. Até o dia que o senhor entrega a declaração de imposto de renda. Pode ser março, abril ou maio. O prazo fatal é 31 de maio. O prazo é 31 de maio. Exato. Seria a data do recolhimento? Seria isso? Claro que quando tu faz a declaração de imposto de renda, a declaração de ajuste anual. Quando tu entrega a declaração, você tem que ajustar imposto a quanto tu paga, né? E vai ser a mesma data do recolhimento dos 8%? Correto. Que é a mesma data do recolhimento dos 8%, tá? Até tem Isso é um ponto importante, tá, pessoal? Boa pergunta, Adriano. E agora eu vou refazer minha resposta. Não sei. Por quê? Porque a Receita ela já deixou antever que quem for fazer os 8% vai ser algo parecido com quem fez o regime especial de regularização cambial e tributário, o RERFT. Tá? Então vai ser um sisteminha à parte, que depois vai se comunicar com a declaração de ajuste anual. Pelo menos é o que se tem notícia. Tá? Então, eventualmente, isso pode começar antes. Tem até uma pergunta que foi feita aqui um pouco mais atrás aqui, se o dólar para atualização seria de 2016, da época da repatriação. Talvez ele esteja fazendo um vínculo com a época
O do senhor, birthday. se o senhor ou a senhora fez a anistia em 2016, o seu dólar é de 31 de dezembro de 2014. É um dólar de 2,654 a cotação. Então, esse é o seu custo base com o dólar de 31 de dezembro desse ano. Justamente era essa dúvida. E eu acho que também aqui, só para finalizar, eu acho que uma colocação bastante interessante aqui, né? O Brasil vinha numa tocada em termos de simplificar o modelo de declaração de imposto de renda, né, ao longo dos anos, né, e a pergunta até dessa colocada dessa forma. Entenda nesse ponto, o programa de imposto de renda deverá sofrer alterações para embarcar estas mudanças. Com base nisso, a tendência de simplificação das declarações de IR com determinado cruzamento de dados parece ter dado um passo atrás. Faz sentido? Faz bastante sentido. De volta, não vimos ainda a nova declaração com essas premissas, mas tudo leva a crer que assim será. Perfeito. O balanço de toda forma, ele vai ser feito no início de 2025, ou neste caso, ele tem que ser feito antes, não? Em 2024, por quê? Com base 23. Imaginem que vocês irão atualizar o estoque, pagando 8%. Tu precisas do balanço, porque tu precisa saber, tu precisa ter a documentação de backup, de respaldo, para saber exatamente quanto tu tens que pagar. Isso se vê no balanço. Imagina que tu não vai atualizar o estoque sem pagar o 8%. Tu precisa de documentação correspondente a saber qual é o total de lucro acumulado que não será tributado e haverá postergação do pagamento de imposto para começar a contar o exercício de 24. E a partir do exercício de 24, tu vai precisar do balanço. Então, o que acontece na prática é o balanço de 23 vai ser obrigatório para todo contribuinte. E quem for fazer a atualização patrimonial vai precisar do balanço de 22 também. Entendi. Uma dúvida, né? A gente sempre colocou e a gente sempre escutou a questão de ser opcional a questão do balanço. Tá? Por exemplo, nesse caso agora, mais do que nunca se prova, né, que era realmente bastante importante, né? Não era só um serviço, mas era bastante importante você ter isso na mão, né, para todos os efeitos, não só para questões de remessa, porque até o próprio Banco Central ele exige, né, para entradas e saídas de recursos, você tem o balanço, vamos dizer, atualizado em mãos. Neste caso, por exemplo, para quem não fez balanço nos últimos anos, você vai ter que fazer um balanço, por exemplo, para 2022, para poder fazer essa atualização. Como é que fica isso? Ou fazer vamos dizer, olhar um pouco alguns anos para trás, como é que é a apuração desse dado? Não há, Adriano, ou seja, qualquer fiscalização futura da Receita, etc., vou chegar na questão do balanço. Ela vai ser por amostragem, tá? Porque a Receita, principalmente por ativos nos Estados Unidos, detidos por entidades estrangeiras, ela não tem informação, ela não recebe informação. Então, ela depende da informação do contribuinte. Tá? Então será por amostragem. Dito isso, o que tu precisas fazer certamente é o balanço de 23. Então, para isso, nós vamos precisar, qualquer assessor vai precisar dos extratos e toda a informação correspondente de 1º de janeiro a 31 de dezembro desse ano. Por quê? Porque tu precisa fazer o resultado da companhia. Tá? Eventualmente, seria ideal fazer de 2 anos para trás? Sim. Mas, pelo menos, o resultado acumulado a 23, tomando o custo de aquisição, o valor da remessa, etc., tu chega num denominador comum. Então, isso vai ser importante, Adriano. Tem uma pergunta bastante interessante aqui. Para quem tem PIC, a partir de 2024, haverá apuração de resultados em dólar ou em reais para fins de tributação de 15%? Depende. A variação cambial entra no imposto anual ou apenas na realização do ganho ou redução de capital? Não, dependerá. Se a empresa é transparente, tu vai ter variação cambial com base em regime de caixa. Ou seja, não é a variação cambial porque o dólar saiu de 4 para 5 no ano calendário. Tu compraste o ativo em 4, estás vendendo o ativo em 5. A variação cambial. Tá?
Ponto final. Isso na empresa transparente. Na empresa opaca, não há variação cambial. O que tu tens é o resultado da empresa sendo tributado com base ao dólar de 31 de dezembro de cada ano. Então, essa é a base da tributação de cada um das hipóteses de tributação com empresa offshore. Tem uma pergunta que me veio aqui e também acabou de aparecer aqui, uma coisa muito similar. Não havendo necessidade dos recursos no exterior, o ideal seria manter a empresa opaca? Depende um pouco do tipo de ativo, mas hoje, com a premissa contábil da legislação brasileira, como nós já conversamos, sim, a empresa opaca vai fazer mais sentido. Essa é uma coisa que já tinha mais ou menos aqui em mente. Estamos aí quase chegando no final do nosso horário, mas está tendo bastante procura aqui. Em 2024 já haverá tributação sobre o lucro 23, 24? Não, em 2024, se tu quiseres atualizar o resultado acumulado até agora, tu consegues atualizar, tá? Mas, se tu não quiseres atualizar, tu não paga nada em 24. Só vai pagar em 25 referente ao exercício 24. Entendi. E acho que uma última aqui. Na leitura da PL, entende-se que estamos falando de ativos já reportados no ano base 22, como inclusive mencionado até aqui. Uma retificação realizada para o ano base 22, incluindo um ativo que não estava registrado para posteriormente realizar a atualização com recolhimento de 8%, não me parece correto. Concorda? Não sei se ficou muito claro. Tá? Eu acho que eu entendo a premissa. A premissa seria: tem um ativo não declarado, como tu tem que fazer aparecer na declaração. Não estou dizendo que é certa a premissa, eu acho que a premissa é para fins de discussão, unicamente. Tem um ativo não declarado, vou retificar a declaração de 22 para passar a declarar o ativo e atualizar em 8%. Se é isso, vamos lá. Estrito senso legal, se o ativo estava na declaração de 22, tu consegue atualizar tu consegue atualizar. Agora, partindo-se da premissa que esse ativo era não declarado e o contribuinte fez isso é só... E se a Receita encontrar essa incongruência, haverão muitos problemas sobre a ótica fiscal e eventualmente penal, inclusive. Numa offshore, se eu optar por tributar a 8%, o retorno do capital será tributado, incluindo a variação cambial, diferentemente dos lucros que ficaram fixos na declaração da pessoa física como lucros a receber em mais nenhum tributo? Não entendi a pergunta. Eu também não... Aqui ficou, mas eu acho que ela parcialmente está respondida com relação aos 8%. Agora a questão, o retorno do capital será tributado, incluindo variação cambial, fazendo ela transparente, na verdade, fazendo a atualização patrimonial de 8%. Se tu atualizar esse patrimônio, ele vai estar automaticamente atualizado. Exato. Tá? Se tu não atualizares, aí tu vai ter um resultado acumulado em dólar. Certo? Que quando tu disponibilizares para ti, esse resultado acumulado vai ter que te oferecer a tributação com base ao dólar daquela data que tu distribuíste. Então, ou seja, aí vai ter um cálculo de 15%. Então, acho que até na mesma linha apareceu aqui a gente vai na mesma, vai em encontro que a gente está falando aqui. Se você puder repetir a questão da variação cambial na opaca, como é que fica, vamos dizer, como é que é a aplicabilidade disso? Não existe variação cambial na empresa opaca. Por quê? Porque a empresa opaca, pessoal, pensem assim, é o exercício. É quanto a empresa teve de resultado entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Resultado. Esse resultado fecha balanço em 31 de dezembro. E nós vamos pegar o dólar do dia 31 de dezembro para fazer o cálculo em reais do imposto devido a ser recolhido na declaração de imposto de renda do ano seguinte, em abril, maio. Então não tem variação cambial. E esse resultado, em reais, tu vais integralizar como capital social da empresa.
Então, não há conta de variação cambial aqui. A variação cambial existe só na empresa transparente. E tampouco a variação cambial por competência. Não é porque o dólar subiu do dia 31 de dezembro ao dia 31 de dezembro que tu vai ter que tributar, sem ter feito nenhum resgate. Só vai tributar se tiver resgate na transparente. Transparente, nós estamos falando aqui. Tá? Ou seja, tinha um papel da Apple que eu comprei por 100 com o dólar a 4. Eu vendi por 120 com o dólar a 5. Custo de aquisição 400, custo de venda 600. E recolhe o imposto. Perfeito. Estamos aí na reta final, Bruno, eu queria te agradecer, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho visto muitos clientes um pouco preocupados ou querendo acelerar o processo de abertura de empresa, de incorporação. Você vê algum caso realmente necessário que isso seja feito antes do final do ano? E por que seria? Eventualmente, Adriano, aqueles clientes que têm um pouco mais sofisticados, têm posições muito relevantes em ativos líquidos e líquidos, a depender da posição da Receita sobre o tratamento da empresa opaca, tu já crias uma barreira para determinar onde vai ativo ilíquido, onde vai ativo ilíquido, para um eventual entendimento negativo ou diverso da lei. Que não seria a primeira vez, infelizmente, que nós teríamos. Tá? Então, nesses casos, sim, ou nos casos de cisão. Não existe cisão no direito de sucessão, tá? Mas tu tem 2 ou 3 grupos familiares que querem separar as empresas em uma só. Tem uma empresa só e querem separar a empresa em 2 ou 3. Isso tem que ser feito até o final do ano. Porque, como eu comentei, o parágrafo 4º do artigo 8º, ele não deixa mais tu criar as empresas separadas. Vai ter que atualizar o patrimônio. Se esse grupo familiar for fazer isso, eles vão precisar atualizar o patrimônio, porque vai ser mais barato do que pagar 15% ano que vem. Então, nesses casos, eu te diria que existe alguma premência. Teria algum nível, talvez, de urgência e, digamos, Exato. De acelerar o processo, alguma coisa do tipo. Exato. Bom, Bruno, eu vou deixar aqui a palavra com você. As outras perguntas que a gente tem aqui, talvez a gente possa responder depois para os clientes. Eu não sei se você quer deixar alguma recomendação ou algum tipo de informação adicional. Deixo a palavra com você aqui e depois aqui a gente pode basicamente se despedir aí. Bom, só agradecer a todos pela atenção novamente, a Adriana, a todos pelo convite. Meu conselho, pessoal, é calma, paciência, parcimônia. Por quê? Porque vocês provavelmente vão ser inundados com soluções mirabolantes que funcionam. Grande parte delas não funcionam. Não, a lei está bem escrita. Pode ter pontos de divergência aqui ou ali, mas ela está bem escrita. Então, cuidado, conversem com o assessor de confiança de vocês, conversem com o Adriano, com o pessoal da Brava. Por quê? Porque a gente já teve caso no meu escritório de um cliente que gastou uma fortuna numa estrutura que não funcionava. Por quê? Porque se exacerbou, foi antes de conversar aí fez tudo e veio conversar comigo. Eu disse, está errado, não funciona. Então, calma, acho que tem que esperar, não tem nenhum prazo agora, prazo é daqui a 4, 5 meses. Acho que está bem encaminhado do jeito que está. A lei está melhor do que nós prevíamos que estaria ao final desses 7 meses que foram desde o dia 30 de abril, quando houve a publicação da medida provisória 1171 até a aprovação quarta-feira da outra semana. Então, é nada mais do que isso. Aguardar e a melhor decisão vai ser tomada rapidamente quando todos os pontos estiverem claros. E já estão bastante claros. Maravilha. Bruno, quero te agradecer imensamente aqui pelo seu tempo, deixar bem claro aqui para todos os nossos participantes, todos os nossos clientes, eu acho que mais do que nunca a gente vai estar acompanhando muito de perto disso, de tudo que está acontecendo, o impacto que isso traz para o mundo, para a vida dos nossos clientes, faz parte do nosso trabalho, é por isso que a gente está se preparando para esse novo ambiente, tá? Sem dúvida nenhuma,
todos os clientes, particularmente, vão exigir algum nível de reunião específica com o pessoal da BP ou de qualquer outro provider aí, do fornecedor nesse caso, tá certo? Porque eu acho que é uma questão de decisão, de planejamento, né? E faz parte do nosso serviço, do nosso trabalho aqui de assessorar o nosso cliente, estar junto com ele nessas decisões, tá? Eu quero te agradecer imensamente aí pelo seu tempo e pelas explicações muito bem feitas, e que continuamos contando com você. Bom, prazer e estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até logo. Até mais, tchau, tchau.